E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de Vasco da Gama e Sport. O Vasco faz uma boa vitória, 3-1. E interessante é que a galera vascaína está animada. Mas hoje eu conversando com os amigos meus lá na academia, tudo vascaíno, e eles não estão ainda satisfeitos com o que aconteceu. Ah, o time ganhou, mas não jogou bem, mas é melhor vencer do que jogar bem. Prefiro que vença, tudo bem. Mas antes da gente entrar nos detalhes, vamos lá falar sobre o nosso canal? Então tá, se inscreva no meu canal, por gentileza, compartilhe com seus amigos aquilo que a gente vai conversar aqui, dê um like, né, e aciona lá o sininho, né, das notificações para você receber aquele bate-papo que a gente faz aqui. Então vamos direto ao ponto agora. Eu gosto muito de falar com uma galera que tem lá em Blumenau, Capitania de Blumenau. Quero mandar um grande abraço para os vascaínos de lá, porque os caras são torcedores fanáticos que estão sempre conferindo no meu Instagram aquilo que a gente comenta lá. Então, o Vasco fez esse jogo contra o Sport. Eu tive assistindo o jogo do Sport. O Sport tem um time assim interessante, que quando jogou contra o Palmeiras, não foi um jogo muito fácil para o Palmeiras, não. Foi um jogo assim complicado, difícil. E em alguns momentos eu vi o Sport fazendo umas combinações no meio-campo que eu gosto, né? Eu, inclusive, já trabalhei lá há muito tempo atrás, né? Quando eles estavam para cair, eu cheguei lá na metade do Campeonato Brasileiro e, felizmente, nós não caímos, conseguimos nos salvarmos na última rodada. Mas eu vi um Vasco, assim, com algumas situações interessantes. Antigamente, os canhotos jogavam pelo lado esquerdo e os destros pelo lado direito, correto? Então, agora faz o contrário. Mas aí, com o Vasco da Gama, o Piton me entra pelo lado esquerdo, faz um cruzamento e quem é que está lá? O Verratti. Então eu sempre falo isso, uma coisa interessante. Se você tem a perna de origem pelo lado direito, né, proporcional ao lado direito, pelo corredor direito, um destro cruzando, você vai dar a condição do atacante ter uma chance maior de finalizar. E aconteceu isso, o Piton, eu já falei, o Piton é um jogador muito interessante, que se ele estivesse jogando numa equipe que tivesse com uma performance melhor no Campeonato Brasileiro, disputando Libertadores, talvez ele tivesse sido convocado. Porque ele não cruza a bola na área, ele bota a bola na cabeça do Verratti. E o Verratti é um jogador que faz uma diferença absurda, né? Desde o primeiro dia que eu vi o Verratti no Vasco, que ele fez o primeiro gol no primeiro jogo, deu um carrinho, eu falei, olhei, esse cara vai dar certo. E olha que eu não sou fã de atacante grandão, não. Mas ele é um atacante, como eu no outro dia citei aqui sobre o Lloyd, né, que é o português, eu falei sobre o do Rian, né, que ontem o Rian também fez um belo gol. Ele até finalizou caindo ali, já era um desequilíbrio e um cansaço muscular para chegar ali e finalizar do jeito que ele finalizou. Mas o ponto importante é que as bolas vieram bem cruzadas do lado esquerdo e saíram os gols daquela forma como saiu. E depois ela inverteu. O Felipe Coutinho também fez uma boa partida, né? Aí deu uma invertida e a bola voltou. Quando a bola passa por cima da defesa, aí a defesa tem que girar o corpo e depois ela retornar e girar de novo, até organizar o espaço, o adversário leva uma vantagem danada. Toda vez que acontece isso, quase sempre dá susto no goleiro e deu gol. Então a gente vê assim o Vasco não fazendo um jogo brilhante, certo? Mas a conquista desses 3 pontos tranquiliza um pouco o Fábio Carille. Por quê? Porque ele está ameaçado já, ó, não é de hoje, que a galera não vem muito satisfeita com o trabalho dele. Mas é aquela história, né? Um treinador para sobreviver no Brasil, ele precisa realmente ser um mago no futebol, e isso não é muito fácil de fazer. Eu costumo dizer o seguinte, todos os clubes que eu chegava, que na sua maioria estavam numa situação crítica, como aconteceu agora de detonaram lá o Caixinha do Santos, já saiu, o treinador do Grêmio, o Quinteiro está pela bola 7, e eu não sei se ele vai aguentar. Me parece que se ele perder mais um jogo, a galera vai detoná-lo. E outra coisa, já estão colocando camisa escrito Volta Renato. Pô, o Renato acabou de chegar no Fluminense. Então, essa máxima do Renato no Grêmio, isso nunca vai acabar. Mas o nosso papo aqui é Vasco da Gama. Então, eu vejo o Vasco assim, com os laterais de boa qualidade, né? O Paulo Henrique pelo lado direito, o Piton pelo lado esquerdo.
tem jogadores assim que dá, acho que é o Nuno pelo lado esquerdo, que ele também faz um cruzamento que sai o gol. Então, o Vasco está indo, né? Eu acho que tem que ter assim umas transições mais rápidas e tem que ter mais gente próximo do Verratti, porque o Verratti é um atacante que ele dá muito trabalho. Ele é um dos poucos atacantes que consegue marcar lá na frente da forma tão eficiente, ele tem um desgaste tão grande marcando. Você imagina se ele tem um time mais assim arrumado, né? O Felipe Coutinho sobe, uma hora ele vai muito bem, daqui a pouco ele dá uma paradinha, tem que sair. Tem aquela história de minutagem, de poupar o jogador, né? E tem jogadores que realmente você tem que segurar um pouco. Mas o Verratti é aquele jogador que ele não gosta de ficar de fora mais nem um minuto. Então esse jogador com esse apetite, com essa gana que ele tem, isso é uma das coisas que eu admiro nos argentinos, é isso. A vontade de vencer, aquela vontade de estar no meio do jogo, de ganhar tudo. Eu acho isso mó barato, porque nós, da minha geração, fomos criados assim. E o Vasco da Gama tem uma torcida que está numa expectativa de ver o time jogar bem. Olha só, aquele caldeirão que é ali em São Januário, se você apresentar um bom futebol eficiente na parte tática, com velocidade, toques rápidos, você tem que acelerar o jogo, porque você tem jogadores de velocidade, com exceção do Verratti, que não é lento para o tamanho dele, você tem jogadores de potência e de força. Você viu o gol que o Vasco tomou? Olha, o gol que o Vasco tomou foi interessante, uma coisa que eu vou te mostrar aqui na minha pranchetinha. Eu dei uma interrompida aqui, não sai daí não, tá? Fica aqui. A bola veio o escanteio, você vai ver o contrário, tá? Você vai vendo aqui, mas vou demonstrar daqui. A bola veio daqui, para você enxergar que ela veio da direita, da esquerda da defesa do Vasco. E o atleta do Vasco estava aqui, ó, bem aqui. Eu costumo dizer uma coisa que ela não erra. Você precisa botar esse jogador do primeiro pau aqui, porque se ela vem fechando, assim, ó, se ela vier fechando, e você tiver aqui, você vai cabecear contra o seu gol. E o que aconteceu ontem? Aconteceu exatamente isso. Se ele tivesse 1 metro perto do fundo, ele atacaria para cá. Só que como a bola foi entrando, ele estava aqui, ele quis interceptar, bateu na cabeça dele e foi lá. Ou seja, isso é um erro de posicionamento, que quando eu estava no curso da CBF, eu falei sobre isso. É um detalhe, o posicionamento corporal aqui, ó, dentro da zaga, dentro da área, ele é muito importante você posicionar. E você pode ver outra coisa, a defesa do Sport fazendo linha na hora dos cruzamentos, bola parada, tudo em linha, como o Flamengo faz. Lembra que eu disse isso? Que eu comentei sobre o Flamengo, fazendo aquela linha que ninguém gosta de encostar homem a homem. Essa linha aqui, teve um momento que teve um atleta do Vasco que veio correndo, subiu e cabeceou. Se ela vai dentro do gol, ela é gol. Aí eu te pergunto, será que esse pessoal não está entendendo ainda que se você deixar o atleta correr, ele vai saltar mais alto do que quem está parado? Eu não consigo entender isso. Então, assim, são erros, né? Eu estou falando do erro do Vasco, do posicionamento, tá? Muitas vezes as pessoas não percebem. O cara fala assim, pô, mas o cara tá lá no campo, não percebe. Não percebe. Cada um tem uma maneira de pensar. Então, quando eu cito que o Vasco tem condições de dentro de São Januário fazer, assim, terror na vida do adversário, tem sim. Porque ali é muito difícil jogar contra o Vasco ali. Se o Vasco estiver bem, eu me lembro uns anos atrás, quando ia jogar contra o Vasco, o cara já sabia que ia perder. É muito difícil ganhar do Vasco lá dentro. Hoje, está mais ou menos. Mas eu espero que esse ano, com essa forma de jogar, eu estou sempre torcendo para o treinador brasileiro. Você vê que os treinadores portugueses, tem muitos que estão sendo mandados embora. Então, alguns que estão sendo mandados embora. E está aí, ó, começando o campeonato. Não, o Caixinha já saiu lá do Santos, porque não deu tempo para ele. O cara do Grêmio lá, se bobear, vai sair. Se perder mais um jogo, sai. O Quinteiros, porque a galera não está satisfeita com ele. E você vai vendo aí, se você olhar, o Mano Menezes já saiu do Fluminense, entrou o Renato. Entendeu como é que é? Não, independentemente se você é argentino, uruguaio, turco, brasileiro, japonês, chegou no futebol brasileiro, você tem que ter um entendimento seguinte, no seguinte aspecto. Ou você ganha, ou ó, você vai embora. Então o Vasco tem condições de fazer
um time bem competitivo. Eu volto a falar, eu não sei porquê, eu não sei, eu queria muito estar lá presente para ver o Lloyd de perto. Olha, gente, eu não sei que em Angola não tem histórico de trazer jogadores excepcionais para oferecer ao mundo. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes, tem um jogador meu que eu criei esse atleta lá dentro, quer dizer, eu criei não, né? Nós demos uma condição, ele chegou aí para o Manchester, e depois ele ficou jogando na Espanha, ele foi realmente o angolano que mais peso teve, junto com outro que foi meu atleta chamado Flávio, atacante. Então, voltando ao Vasco, que é o que interessa, precisa explorar. Aquele atleta lá, o Rian, entrou uma velocidade pelo lado esquerdo ali, de novo o canhoto pelo lado esquerdo. Se o cara está botando ali de propósito, parabéns. Por quê? Porque ali tem cruzamento, tem finalização, o cara está com a perna, está do lado da perna boa. Não estou dizendo que jogar ao contrário, com o canhoto do lado direito, seja ruim, mas favorece muito o atacante quando a bola vem tirando. O pessoal diz aí, banana é aquela bola que faz uma curvinha. Isso favorece o atacante. Você lembra? Assis no Vasco e o Washington. A bola vinha cruzada dos laterais. Era o Branco de um lado, não me lembro que era o da direita. E sempre foi assim, futebol brasileiro, sempre com laterais realmente atacando pelos flancos, né, pelos lados, pelos corredores laterais, e os atacantes mudando de posição dentro da área, sempre com 2, 3, até 4, 2 meias, 2 atacantes chegando. Então a gente vê o Vasco fazendo isso, eu acho legal, mas o Vasco precisa jogar um futebol mais entusiasmante, mais eletrizante. O Vasco precisa competir mais. Ele tem um jogador que é referência, que é o Verratti, que eu estou fazendo questão de falar sobre ele aqui, porque esse jogador já está no Vasco indo para o 3º ano, se eu não estou equivocado, e nesses 3 anos que ele está lá, rapaz, ele não é nenhum garoto, ele deve ter uns 33, por aí, mas ele luta como se tivesse 18 anos. Então, às vezes, para os nossos jogadores, falta essa vontade de pegar e, eu vou crescer, eu estou num clube grande, porque ele, que eu saiba, ele não jogou em grandes clubes como River, Boca, não jogou, mas ele teve a oportunidade aqui, e você vê como é que é o futebol, né? E o Vasco abriu a porta para ele, felicidade do empresário que achou um clube como o Vasco para ele, financeiramente para o clube deve ter sido bom, porque um jogador que não era conhecido está aí, jogando num clube que é pesado. O Vasco é uma camisa pesada, que eu torço muito porque o Vasco se levante de uma vez, porque aqui no Rio de Janeiro os 4 grandes estão todos indo bem, com exceção do Botafogo que perdeu agora, né, finalzinho do jogo, mas nem sei se foi no finalzinho, eu me equivoquei, mas de qualquer maneira você vê que o Vasco é aquele que está sempre mais abaixo pelas condições financeiras, tem a história da SAF. Então, para finalizar o nosso bate-papo, eu quero só dizer para vocês o seguinte: se o Vasco competir mais e contratar, como meus amigos lá na academia falam, precisa contratar mais uns 4, 5, eu também acho, mas não é contratar por contratar. Tem que ser atleta que chegue com força, com velocidade, com potência, com qualidade técnica. E você acha no mercado. Às vezes tem jogador aí que está precisando de uma oportunidade. O cara tem potencial, mas às vezes as pessoas não veem. Ou, às vezes o empresário dele não tem força para botar no Vasco. Então, hoje, tudo gira em torno do empresário, da mídia, do analista de desempenho e do presidente ou diretor de futebol, ou CEO, ou sei lá quem que é o gestor do clube, entendeu? Independe desses 4 segmentos aqui para você poder botar um atleta desse no mercado. Eu volto a dizer, é bom olhar para o angolano com carinho, porque eu acho que aquele garoto tem condições, é jovem, tem jovem dentro do Vasco e pode fazer o Vasco ainda chegar a grandes resultados. Bom, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Tchau, tchau.